Boa tarde a todos e a todas. Agora são 14 horas e 23 minutos desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017. Eu declaro instalada, constituída a Comissão Especial de Estudos para analisar, avaliar a possível privatização do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. Quero agradecer a presença de todos os assessores que acompanham esta comissão, em especial a Kelly Cristina Viana da Silva, representando o vereador Maurício da Vila Branches, e também o Luiz Fernando de Souza, representando o vereador Maurício Gasparini. Além da TV Câmara, muito obrigado aos demais assessores, doutor Dimitri, representando o vereador André Trindade. Aos vereadores aqui presentes que compõem esta comissão, vereador Marinho Sampaio, vereador Fabiano Guimarães, Isaac Antunes e Alessandro Maraca. E especialmente também, muito obrigado por sua presença, por nos honrar nessa participação, o vereador, meu companheiro de PDT, Nelson das Placas. Hoje nós vamos instalar essa comissão e, seguindo exatamente aquilo que essa legislatura de 2017 propõe, que é uma intensidade muito grande de trabalhos neste ano, que está prestes a terminar. Ainda assim, estamos num ritmo como se o ano estivesse começando. A gente vê que serviços não faltam, trabalho não falta, numa cidade deste porte, numa cidade deste tamanho. E ontem, eu até comentava, durante a abertura da Comissão Especial de Estudos sobre a Guarda Municipal, presidida pelo vereador Otoniel Lima, que, companheiros, as comissões de estudo, elas têm rendido frutos efetivos em Ribeirão Preto. Citei a situação do Bom Prato, citei a situação da Antônia Munhato Marinsec, presidida pelo vereador Alessandro Maraca, do Centro Administrativo, a internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Vejam que todos esses assuntos abordados, vereador Marinho, eles surtiram efeito, surtiram resultados. E eu quero agradecer muito a participação de vocês nesta comissão, que está nascendo depois da revelação de algo muito preocupante, não só aos olhos de nós, legisladores, mas também aos olhos da população. Foi uma gravação que acabei exibindo ao então diretor técnico do DAERP, Sr. Valdo Villani, em que ele enfatizava que o DAERP, usando as palavras, né, em terceira pessoa, de que o DAERP ia morrer, tinha que matar o DAERP se não tivesse jeito, que era um paciente, me desculpe o termo, mas vou repeti-lo aqui, um paciente desgraçado, enfim. Então, essa comissão nasce para saber exatamente e para fazer exatamente um raio-x sobre esta situação do Departamento de Água e Esgoto. Quando a gente fala DAERP, a gente está falando da nossa água, não é vender o DAERP. É vender a nossa água, é vender aquilo que nós temos como tesouro maior, aquilo que nós temos de mais importante. E tenho certeza que essa comissão de estudos, montada aqui de uma forma muito equilibrada, chegará aos esclarecimentos e aos desdobramentos necessários para que tenhamos respostas concretas, já que no início do ano, o próprio superintendente do DAERP, vereador Fabiano, assinou um termo de compromisso perante nós, 27 vereadores, dizendo que jamais venderia a autarquia. Os próprios 27 vereadores assinaram um outro documento, firmando o compromisso de que jamais permitirão que o DAERP seja vendido. E, de repente, numa reunião de trabalho, formada em sua maioria por pessoas que vieram de fora, por pessoas as quais batizamos de República da Água, contratadas da cidade de São José do Rio Preto, e que custavam ao município quase R$50 mil por mês, e que teriam, né, supostamente, um plano longamente elaborado. Seria aquele o último passo
desse plano mestre, longamente elaborado para vender a nossa água? É o que nós vamos descobrir. Por isso, nós formamos aqui uma comissão muito equilibrada. Vereador Marinho Sampaio, que é servidor público do município, tem uma vasta experiência. Vereador Fabiano Guimarães, cujo trabalho tem sido empenhado na base, no pilar da transparência, e é o que mais se preconiza para serviço público atualmente. Vereador Isaac Antunes, que tem um amplo conhecimento também sobre o funcionamento do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, em sua sede administrativa e também em sua sede de campo, a sua sede de trabalho efetivo, de serviço de rua da Pernambuco. E o vereador Alessandro Maraca, que já tem mostrado grandes resultados nas comissões que presidiu. E muito obrigado a todos os vereadores que participam, como o interesse do vereador Nelson das Placas, porque aqui, senhor Nelson, essa comissão, ela não visa apenas dar uma resposta ao patrimônio de Ribeirão Preto, aos servidores de Ribeirão Preto, que são parte desse patrimônio, mas à população. Afinal, o nosso tesouro maior está nas mãos de quem? Quem é que está cuidando da nossa água? E qual será o futuro dela? De suma importância a abertura desta Comissão Especial de Estudos. O objetivo principal, analisar e avaliar a possível privatização do DAERP, já que ela nasce, repito, depois daquelas gravações que acabaram divulgadas e tiveram sequelas, consequências fortíssimas, como a demissão de algumas pessoas que vieram de fora para trabalhar, para tomar conta, entre aspas, da nossa água aqui em Ribeirão Preto. Eu agradeço a participação de todos vocês, vou passar a palavra aos vereadores para que se manifestem e, de antemão, agradecendo, viu, vereador Marinho, a sua participação nessa comissão de estudos. Boa tarde. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde aos nobres colegas vereadores, Fabiano, Isaac, Maraca, seu Nelson, as pessoas assessores aqui presentes. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, vereador Lincoln, por o PMDB, o meu partido, ter me indicado para poder participar desta importante, mais uma importante comissão instaurada na Câmara Municipal por Vossa Excelência. Eu quero ser bem breve, mas vou bem colocar algumas palavras aqui, vamos dizer assim, bem preocupante. Logo no início do ano, com todo esse, vamos dizer assim, essa confusão dentro do DAERP, porque, como servidor público que sou, a gente recebe, vereador Fabiano, um número muito grande de servidores que nos procuram a todo dia. E o DAERP foi a menina dos olhos desse início de administração, vereador Lincoln, com muitas denúncias. E eu me aprofundei, esses meses, em busca do pessoal que está no DAERP. E eu fui também um dos que levantou dentro do plenário, como todos nós vereadores, em relação ao pessoal que veio de São José do Rio Preto. E eu quero fazer aqui por isso que da preocupação, quero fazer um relato breve, mas é necessário. Depois da eleição, o ano passado, quando se montou a comissão para integrar aí os trabalhos dentro do município, e no início do ano agora da administração, quando foi nomeado algumas pessoas em cargos, o superintendente da ERP, que é um homem de uma capacidade já provada, economista, e a gente sabe que ele era o nome mais forte para assumir a Secretaria da Fazenda. E não aconteceu isso. Ele é muito técnico na área econômica, mas não tem, o conhecimento técnico de um departamento de água e esgoto. E ele foi nomeado como superintendente, Dimitri, do DAERP. E aí que está um pouco da nossa estranheza.
Porque o secretário da Fazenda foi presidente do SEMAI, de São José do Rio Preto. Coincidência? Muita coincidência. E trouxe o Valdo, o Manuel e tantos outros para assumir o DAERP. Por isso que eu quis participar desta comissão. Porque, mais ou menos no meio do ano, tanto o Valdo quanto o Manuel, por isso que vai ser importante esta comissão, para que a gente possa aprofundar, e o próprio Valdo disse aqui, quando esteve a convite da Câmara, ele disse que atuou em alguns países da Europa, como Espanha, Alemanha, e ele esteve, por isso que a comissão vai aprofundar isso, no país, em Portugal. Ele esteve em Portugal, logo após, parece que o prefeito teve uma visita a Portugal também, e o que nos chegou foi isso, e que também o senhor Manuel esteve em Portugal. Lembrando que ele não foi... Isso num prazo de 30 dias. Ele não foi indicado para secretário de turismo, né, apesar de todas essas viagens, mas para direção técnica do DAERP. Né? Então, a preocupação nossa. Então, eu fiquei muito feliz em ser convidado para poder participar desta comissão, porque eu acho que nós vamos chegar, sem dúvida nenhuma, como você disse, o Lincoln, que todas as comissões chegou em pontos cruciais. E eu acho que essa vai... Com resultado, e eu acho que essa vai passar um pouquinho da expectativa de todas as outras comissões que foram instauradas até agora na Câmara. Então, eu não quero... falei que era breve, não quero me alongar muito, porque o que nós vamos apresentar e o que nós vamos buscar será dentro da comissão, senão eu vou adiantar muita coisa na instauração. Mas eu quero deixar isso para que a gente possa aprofundar isso dentro dos debates da comissão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, vereador Marinho, e veja, né, entre aspas, simples instalação da comissão, a gente já vislumbra muito trabalho, né? E muitos pontos que podemos chamar de enigmáticos, não? Como essa relação com a cidade de São José do Rio Preto. Por que veio uma República da Água para cá? Né? Através de quem? Quais eram os objetivos, os interesses? E tudo girando em torno do custo público e tudo girando em torno daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa água. Agradeço muito, viu, vereador Marinho, a sua participação nessa comissão. Trazendo o pilar da transparência nessa comissão de estudos, agradeço também a participação e o empenho do vereador Fabiano Guimarães, que tem levantado a bandeira da transparência, muito empenhado nisso, em todos os segmentos, tem uma vasta experiência nesse assunto. Nós vamos precisar, viu, vereador Fabiano, analisar muitos números. E esperamos que esses números não sejam negativos para a população, mas nós vamos precisar muito do seu trabalho. Obrigado por participar desta comissão. Eu parabenizo também, vereador Lincoln, pela iniciativa, junto com os demais vereadores, membros, integrantes. Desde o primeiro momento gera muito interesse uma comissão de estudos com essa temática, pois o DAERP é, sem dúvida nenhuma, um dos órgãos mais importantes da nossa cidade. Não só pelo seu impacto ambiental, mas também o impacto social e econômico para fins de arrecadação, geração de receita que passa pela entidade. Então, isso é fruto de muito interesse público a respeito de como esses recursos são alocados, são gastos e investidos. E também pelo fato de que o DAERP, historicamente, sempre, assim como outros órgãos, que por onde passam muitas licitações, muitas compras públicas e tem uma arrecadação significativa, desperta o interesse pelo risco, pela possibilidade de serem instituições cooptadas por interesses não transparentes, não republicanos. Então, por esse simples fato, desde já, a criação dessa comissão de estudos, ela já tem todo o apoio, o respeito que eu posso dar a uma comissão com essa finalidade. Pretendo colaborar sim, pretendo ajudar bastante. O sistema de captação e distribuição de água em nossa cidade, assim como em todo município, é um monopólio natural, ou seja, ele só pode ser
explorado por por uma única empresa ou órgão ou departamento, assim como energia elétrica, água e outros serviços públicos, são monopólios naturais. Então, opção, vontade da sociedade de Ribeirão Preto, até hoje, pelo menos, que o DAERP seja administrado pelo poder público, pelo município. Então, isso é uma decisão do município. Nós, como vereadores, temos, então, a obrigação de garantir que, já que a vontade do povo é que seja público, que seja bem administrado. E eu não tenho dúvida de que essa é a função e a missão dessa comissão, garantir que seja administrado de forma a garantir a sustentabilidade dessa instituição ao longo do tempo. E sustentabilidade, a gente está falando da questão ambiental, social e econômica. Ou seja, eu tenho certeza que o resultado dessa comissão de estudo vai poder ajudar muito e contribuir para que a gente possa entender se o DAERP ele tem bons fundamentos econômicos no longo prazo, e para isso a gente vai ter que entender como ele vai estar sendo administrado, qual o plano de gestão, de reestruturação e recuperação do DAERP no longo prazo, para que tenha sustentabilidade econômica, ambiental, ou seja, Ribeirão Preto tem um crime sendo cometido hoje o tempo todo, 24 horas por dia, que é o grande desperdício de água, que gira em torno da lenda de 40% a 60% de perda física. Então, a responsabilidade ambiental também dessa comissão de estudo. E, finalmente, social, ou seja, o impacto social que tem uma instituição, não só em questão de geração de emprego, mas pela qualidade do serviço que é prestado pelo DAERP. Então, é um tripé, econômico, social e ambiental. E a questão da transparência é fundamental para que a gente consiga ter informações confiáveis, para que a gente possa fornecer para os vereadores, a comissão de estudos fornecer para os vereadores informações confiáveis para tomada de decisão e deliberação de possíveis projetos em plenário. Então, parabéns, Lincoln, desejo sorte a todos nós, não vai ser pouco trabalho, tenho certeza disso. Também tenho essa certeza. Eu que agradeço a sua participação, a sua colaboração nessa comissão de estudos. Eu me lembro, vereador Fabiano, que o então diretor técnico do DAERP disse, naquela mesma sessão, vereador Marinho, que havia água, que temos água e dinheiro. Então, é, no mínimo, um contrassenso, né, reclamar do contrário. A gente tem o desafio de encontrar o ponto X dessa questão aí, né? Vereador Isaac Antunes, eu passo a palavra ao senhor, e a Câmara tem colocado o dedo na ferida em muitos assuntos relevantes, né? Assuntos de ordem pública importantes para a nossa cidade. E essa comissão não será diferente. Muito obrigado por participar desta comissão de estudos, vereador. Obrigado, presidente, vereador Lincoln Fernandes, demais membros, Marinho Sampaio, Fabiano Guimarães, Alessandro Maraca, e obrigado, senhor vereador Nelson das Placas, pela presença. Acho que os vereadores falaram aquilo que deveria ter sido falado numa abertura, numa instalação de uma comissão especial de estudo, que visa tentar entender o que aconteceu no DAERP nesses últimos meses, visto que uma equipe inteira do quadro operacional do corpo técnico pediu exoneração ou foi demitido após o próprio presidente dessa comissão apresentar uma gravação com informações relevantes. Isso nos preocupa muito. Os fatores econômicos, como citou o vereador Fabiano Guimarães, também nos preocupa. Nós devemos ter um planejamento estratégico, financeiro adequado para uma autarquia que fatura milhões e que cuida de um bem tão precioso que é a água do nosso município. Outros fatores também, a quantidade de postos irregulares que nós temos hoje, explorado indevidamente pela iniciativa privada, devemos levar em consideração o desperdício, como o vereador Fabiano Guimarães falou, e também sucateamento da própria estrutura da autarquia, dos equipamentos, e também a possível desvalorização dos servidores que têm trabalhado tanto para que o DAERP possa ser uma empresa próspera e possa atender os munícipes. Mais uma vez, fico feliz em receber um convite, poder participar e que eu possa, presidente, ser útil nessa comissão de estudos. Obrigado. Certamente o será, vereador Isaac. Muito obrigado por sua participação. E eu só quero lembrar aqui que, quando da instalação dessa comissão, nós colhemos a assinatura de todos os vereadores
presentes na sessão do dia 20 de outubro, viu, vereador Marinho? Viu, senhor Nelson das Placas? Parece que eram 23 vereadores, né? Ou mais. Isso mostra o apoio de toda a Câmara e a seriedade da instalação dessa comissão de estudos. Quero passar a palavra para o senhor Nelson das Placas, porque eu agradeço, viu, senhor Nelson, a sua seriedade, a sua participação nessa comissão, porque o que nós temos de mais importante é a nossa água. É o nosso patrimônio, o nosso tesouro é a nossa água, e jamais, como homens públicos, como agentes públicos, poderemos permitir que aquilo que temos de mais importante esteja nas mãos de pessoas desconhecidas ou mal intencionadas. Muito obrigado por estar presente aqui, por nos prestigiar, viu, vereador Nelson? Seu boa tarde. Boa tarde, Lincoln Fernandes, presidente da comissão, ao Marinho, ao Fabiano, Isaac e a todos aqui, os presentes aqui. Eu queria que o DAERP se normalizasse mais, porque há um desperdício muito grande de água. Uns 50% perde. Então, e agilizar mais os vazamentos, que é demais. Tem notado bastante aí. É só isso que eu tinha falado. O senhor que caminha muito, conhece Ribeirão Preto na palma da mão, né, vereador Nelson? Sabe muito bem que a cidade está com feridas abertas, né, vereador Fabiano? Como o vereador Fabiano ressaltou há pouco, essa questão, o índice de desperdício é muito alto. É inaceitável, né? Cada litro que se perde, cada litro de água que se desperdiça é um crime ambiental que se comete. Bom, sendo assim, então, eu agradeço a presença de todos. Suspendo a sessão por 2 minutos. Fizer o quê? Fizer juntar, chamar eles para unir as versões, seria isso a ideia? Não, porque senão nós vamos tratar de... Aqui é só a venda. Não, a questão do desperdício é consequente. Acho que no final, quando for... Reaberta esta comissão e nessa primeira reunião, né, quero agradecer a participação de todos e dizer que tem muito trabalho pela frente. Obrigado, vereador Marinho, vereador Fabiano, vereador Isaac, vereador Nelson, vereador Maraca, que precisou se ausentar, ao doutor Luiz Fernando, redigindo a ata, a todos aqui presentes e a TV Câmara também. É mais uma comissão que nasce, é mais uma comissão que vai a fundo, que vai trabalhar muito para buscar resultados efetivos. A gente inicia um trabalho não simplesmente decorativo, ornamental, de forma alguma. Nós vamos buscar resultados, porque esta comissão pisará onde ninguém deixou rastros, tenham certeza disso. Muito obrigado, declaro encerrada essa primeira reunião, dizendo que na próxima, né, reunião desta comissão nós já vamos publicar o cronograma de trabalhos, a relatoria e todos os membros, ok? Muito obrigado e ótima tarde a todos.